Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse evento promovido em farmacometria, né, pela Farmétrica, pela Fartrials, pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, e também pelo ICF, representante aí oficial da GastroPlus no Brasil. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Hoje teremos a professora Andrea, né, a professora doutora Andrea Diniz, falando sobre a farmacometria, os seus empregos e a sua utilização, principalmente no quesito regulatório, as possibilidades. Teremos também, admitindo aqui mais pessoas, teremos também algumas perguntas feitas ao final da apresentação, onde eu peço para que as pessoas coloquem no chat as perguntas, para que a gente possa repassá-las, né, para a professora Andrea. E, novamente, agradecendo a Farmétrica, a Fartrials. Quem quiser, né, entrar no site e visualizar o conteúdo que é oferecido por essas empresas, peço aí, então, para que visualizem, olhem, né, o que é produzido por essas empresas que participam conosco. E hoje nós vamos, então, entrar no mundo da modelagem, PBPK, PBBM, os seus empregos. Já estamos tendo uma visualização, né, enquanto representantes aqui da GastroPlus no Brasil, da Simulations Plus. Nós temos visualizado aplicações que a gente nem imaginava, mas eu vou deixar isso para a professora Andrea também poder falar, né? Temos utilizados na extrapolação de doses, em bioequivalência virtual, em vários outros processos que a gente nem podia imaginar que era possível, né? E a gente tem aprendido tudo isso nesse vasto campo que é a farmacometria, e com certeza esse será o futuro, principalmente para nós que somos profissionais da indústria farmacêutica e também pesquisadores, né? Então, professora Andrea Diniz, obrigado por estar conosco. É uma grande honra tê-la aqui e agradeço já de antemão, né, toda a sua disponibilidade. Você, como uma das pessoas que mais entende, que há mais tempo trabalha com farmacometria e que eu, inclusive, orienta vários estudantes nesse campo. Te passo, então, a palavra e somente lembrando, né, que, como ponto de avanço, a Anvisa publicou no Diário Oficial da União, na data de hoje, a aprovação do grupo de trabalho em farmacometria. Então, já visualizando também a regulamentação de como realizar, o que fazer, o que será aceito. Então, todos esses pontos serão discutidos por esse grupo de trabalho. Inclusive, uma das pessoas que está no grupo de trabalho é a professora Andrea, nossa palestrante de hoje. Obrigado, Andrea. Obrigada, Leonardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Visualizam? Sim. Perfeito. Então, agradeço a participação, né, o interesse de todos vocês. E a nossa palestra, né, ela foi intitulada Bioequivalência Virtual, que eu acho que é uma das grandes curiosidades, né, da maioria das pessoas que trabalham hoje na indústria farmacêutica, dentro dos tópicos da farmacometria. Então, o nosso título será Bioequivalência Virtual, Conceitos e Tendências Regulatórias. Eu sou Andrea Diniz, trabalho na Universidade Estadual de Maringá, sou coordenadora do Laboratório de Farmacocinética e Biofarmácia desta universidade. Bom, hoje nós iremos abordar uma agenda um pouco vasta dentro dessa hora, que será conceituação em farmacometria, tipos de modelagem farmacocinética, modelagens PBPK, o que é um organismo virtual, modelagens PBBM, absorção e dissolução mecanística, relações in vitro em vivo, o que é população virtual, etapas de um estudo de bioequivalência virtual, aplicações da bioequivalência virtual e situações regulatórias envolvendo modelos PBPK. Então, para a gente iniciar, então, só para dar início nessa nossa conversa, os estudos de bioequivalência, eles são conhecidos principalmente... Principalmente dentro desses panoramas, né,
registro de medicamentos genéricos e em situações de pós-registro, como é o caso de alterações de atributo de qualidade, alteração de locais de fabricação, alteração de fornecedores, realizar uma ponte entre dados clínicos, como é o caso de alteração de posologia de algum determinado fármaco. Então, essas são situações clássicas que exigem, né, em muitas situações, os estudos de bioequivalência. O que nós sabemos em relação aos estudos de bioequivalência, são problemas, né, críticos no âmbito da indústria, são estudos de alto valor agregado, de alto custo. Como todas as avaliações científicas, né, têm um risco de falha e demandam um relativo período de tempo. Para que isso tente ser minimizado, né, os problemas tentem ser minimizados relativos aos estudos de bioequivalência, mais atualmente vêm sendo utilizadas ferramentas farmacométricas na tentativa de se diminuir tempo, riscos de falhas e, consequentemente, diminuição de custos. Mas o que é farmacometria? Eu trouxe esse conceito aqui porque eu acredito que dentro da área, não só da indústria, mas mesmo dentro da área da academia, esse termo ainda não é um termo usual, farmacometria, que vem do inglês pharmacometrics. Eu trouxe essa definição que foi dada por Barré em 2008, que disse que a farmacometria é o ramo da ciência que se refere aos modelos matemáticos de processos biológicos, farmacológicos, doença e fisiologia usada para descrever e quantificar interações entre xenobióticos e pacientes, incluindo efeitos benéficos e efeitos adversos resultantes de interface. Então, essa foi a definição que Barré deu lá em 2008 e que ainda continua válida. Nessa apresentação, nós vamos abordar os modelos relacionados à farmacocinética especificamente, porque vocês podem ver que a farmacometria ela é muito mais ampla na sua aplicação do que necessariamente modelos farmacocinéticos. Mas na apresentação de hoje, nós vamos enfocar a farmacometria no âmbito da farmacocinética. Então, em relação à farmacocinética, a gente pode, né, avaliar, discutir que quando a gente pensa em modelagem farmacocinética, nós temos diferentes abordagens para conseguir esse objetivo de modelar dados farmacocinéticos. O mais conhecido, ele é chamado de uma abordagem do tipo top-down, de cima para baixo, onde nós temos inicialmente os dados clínicos, né? Então o dado mais complexo, que são os dados plasmáticos de pacientes, dados de covariáveis desse paciente, sexo, peso, idade, raça, se são metabolizadores lentos ou rápidos, em algumas situações essas informações são importantes, são relevantes. Além disso, de posse desses dados clínicos, assume-se, então, uma prerrogativa estatística de que aquele fármaco segue um modelo de 1 ou 2 compartimentos, né, conhecido essa terminologia dentro da área de farmacocinética. Isso feito, então, os dados que nós temos clínicos, eles são, então, ajustados a esse modelo matemático de 1 ou 2 compartimentos e geram, então, parâmetros farmacocinéticos. Eu estou adorando, sabe? Pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu vou solicitar que vocês fechem o microfone. André. Por favor. Obrigada. Porque senão eu me desconcentro. Obrigada. Então, esses modelos, então, o perfil farmacocinético, ele é ajustado, os dados farmacocinéticos são ajustados a um determinado modelo, gerando, então, parâmetros farmacocinéticos, como, por exemplo, o clearance, o volume de distribuição, a constante de absorção e assim sucessivamente. Essa é a abordagem clássica de um modelo farmacocinético. Em contraposição a essa análise top-down, onde a gente tem os dados mais complexos e daí a gente vem obtendo parâmetros, nós temos a abordagem do tipo bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que ela é considerada um modelo mecanístico. Por quê? Ao contrário dessa situação anterior, no modelo bottom-up, nós não temos dados clínicos. Então, nós estamos cegados para a real situação de exposição plasmática quando da administração de um determinado produto numa determinada dose. Então, o que a gente junta nesse modelo? O que a gente combina nesse modelo? Dados da molécula, como, por exemplo, dados de log-P, dados de solubilidade, qual é o comportamento desse fármaco relacionado, por exemplo, a uma determinada enzima, com que velocidade ele é metabolizado. Então, nós juntamos dados que são realizados in vitro, ou até mesmo dados em animais, mas não são os dados clínicos finais,
e a gente agrega a esse conjunto de informações um modelo de um organismo fisiológico complexo, para que aí sim nós possamos gerar as estimativas de concentração plasmática. Então, enquanto no top-down eu tenho as concentrações plasmáticas e eu busco parâmetros farmacocinéticos, no bottom-up eu tenho parâmetros não farmacocinéticos, mas eu tenho parâmetros relacionados à molécula, tenho parâmetros fisiológicos que combinados vão gerar uma proposição de estimação de concentração plasmática em função do tempo. No meio disso, que é a abordagem mais comum utilizada, nós temos a abordagem do tipo middle-out, ou seja, nós construímos um modelo bottom-up, prevemos as concentrações plasmáticas e avaliamos se as concentrações plasmáticas geradas por esse modelo, de fato, combinam, estão adequadas, né? Elas batem com os dados, de fato, observados em vivo. Então, e aí, no caso de necessitar algum ajuste, retorna-se ao modelo, faz-se algum ajuste, alguns parâmetros, e assim sucessivamente. Nós vamos demonstrar isso um pouco mais ao longo da nossa fala de hoje. Em relação às abordagens farmacocinéticas, as técnicas de análise, nós podemos dizer que elas têm níveis de complexidades crescentes. Então, a primeira mais conhecida são as análises do tipo não compartimentais. Então, as análises não compartimentais são aquelas realizadas para estudos de biodisponibilidade, bioequivalência, elas são analisadas como métricas. Então, você não precisa ter um modelo farmacocinético pré-estabelecido de 1 ou 2 compartimentos, mas você utiliza os dados plasmáticos e daqueles dados plasmáticos nós estimamos as métricas como área sob a curva, C máximo, T máximo, e utiliza-se essas métricas para se fazer comparações. Ela é a abordagem de análise farmacocinética que menos informa e mais simples de ser realizada. Quando a gente aumenta, agrega um nível de complexidade, nós temos a farmacocinética compartimental, ou seja, eu já estou assumindo que aquele fármaco segue um modelo de 1 ou de 2 compartimentos, por exemplo, e a partir de um ajuste, de uma regressão não linear, eu consigo determinar parâmetros farmacocinéticos, como aqui está exemplificado, né? O Ka, o volume de distribuição no segundo compartimento, o clearance e assim sucessivamente. Então, eu consigo identificar esses parâmetros farmacocinéticos utilizando essa abordagem, mas aqui a gente está falando de uma abordagem do tipo top-down. Eu preciso dos dados clínicos. Quando nós agregamos a essa análise farmacocinética compartimental uma combinação estatística, que é a estatística populacional, nós trazemos para um ambiente da área farmacêutica um maior nível de informação sobre aqueles dados, ainda com a visão top-down, que é o que é chamado, né, farmacocinética populacional, ou POP-PK. Então, o que é o POP-PK? Ela é uma análise compartimental agregada a uma estatística populacional que ela é capaz de, além de gerar os parâmetros farmacocinéticos que nós temos, né, que eu citei para vocês agora, destacado aqui no verde, nós temos também informações sobre variabilidade de cada parâmetro dentro de uma população, se existem covariáveis que explicam essa variabilidade, por exemplo, será que o clearance desse fármaco ele seria explicado, ele é maior ou menor em função do peso do indivíduo, em função do sexo do indivíduo? Então, a gente consegue extrair mais informações. Então, todas essas análises, eu preciso ter os dados clínicos para elas acontecerem. Então, a gente está falando de uma abordagem top-down. Na abordagem bottom-up, nós temos exclusivamente a análise farmacocinética baseada em fisiologia, ou PBPK, que é do termo Physiologically Based Pharmacokinetic Modeling. Então, essa análise, ela congrega parâmetros fisiológicos para que a gente consiga estimar a exposição farmacocinética como resposta. Então, a fins de comparação, quando a gente fala numa análise farmacocinética compartimental, a gente está falando em algo como isso, um modelo estrutural aqui de 2 compartimentos, e aí eu tenho essas setinhas explicando como é que esse fármaco se movimenta no organismo. No âmbito da modelagem, quando a gente vai escrever, né, quando a gente vai definir todo o sistema que vai ajustar
que vai efetivamente realizar o modelo, cada setinha dessa, elas são definidas por equações derivadas. Então, esse conjunto de equações derivadas vai gerar, então, informação sobre o movimento de um fármaco dentro desse organismo. Em contraposição ao modelo empírico, que é o compartimental, a gente tem o modelo mecanístico, que é o PBPK. Bom, se lá naquele outro nós tínhamos 2 compartimentos e aquele monte de setinha, então imaginem quantas setinhas nós vamos ter quando nós pensamos um organismo, um modelo estrutural fisiológico, realmente tentando ser fidedigno ao que acontece na fisiologia. Então, imaginemos a quantidade de setinhas e de equações derivadas que são necessárias para explicar o fármaco se movimentando no organismo ao longo desse processo. E a tentativa é justamente de que nós consigamos, com os modelos estruturais do tipo PBPK, explicar o mais proximamente possível como é que esse fármaco se movimenta dentro do organismo. Quando a gente fala em movimentação, a gente está falando em movimentação de massa, movimentação desse fármaco dentro do organismo. Bom, mas o que é esse organismo virtual? O que é? Então, a gente desenha aqui essa estrutura, então eu imagino que ele se movimente dessa maneira, a gente tem lá a estrutura fisiológica, mas como é que ele é estruturado dentro de uma plataforma computacional? Então, se a gente imaginar que nós temos essa estrutura, sangue venoso, sangue arterial, diferentes órgãos conectados entre si, e se nós quiséssemos compreender como é que esse organismo virtual está lá dentro do software, se nós fôssemos descortinar esse software, o que nós veríamos? Códigos. Então, nós veríamos uma série de códigos que eu não sei se vocês conseguem visualizar, porque eles são pequenininhos, né, na tela do computador. Então, nós temos uma sequência de equações derivadas que explicam a relação de fluxo sanguíneo, a relação de tamanho de órgão, a relação de como é que ele vai se movimentando de onde para onde, os volumes de órgão relacionados aos pesos, parâmetros que são fixos. Então, nós temos o raio-x de um organismo virtual, a ressonância magnética de um organismo virtual, é uma sequência de códigos que nas plataformas computacionais comerciais a gente não enxerga. Elas são friendly, né? Porque a gente tem uma certa resistência em olhar uma telinha cheia de códigos. Então, as plataformas computacionais trazem para a gente essa maior facilidade. Bom, então, continuando. Então, uma das dos grandes avanços dentro da área da absorção, né, do estudo do PBPK, é colocado a etapa da absorção. Então, esse organismo virtual, essa estrutura de organismo virtual aqui, se nós dessemos um zoom na região de absorção, assumindo que nós vamos administrar uma dose oral, o que nós veríamos? Uma outra estrutura que também tem um monte de setinhas, ou seja, dentro de um órgão nós temos outras estruturas matemáticas que vão explicar essa movimentação dessa massa, dessa quantidade de fármaco dentro do lúmen intestinal, por exemplo. Então, aqui a gente tem, olhando o lúmen intestinal, nós temos, quando uma dose de um fármaco sólido é administrado, nós vamos ter esse fármaco, o fármaco não liberado, o fármaco não dissolvido, porém liberado, e o fármaco dissolvido. E esse fármaco dissolvido é que será capaz de ser absorvido, né, passar pelos enterócitos, suportar, se for o caso, né, as degradações físico-químicas ou ocorrer as degradações físico-químicas, possíveis metabolismos, né, intraintestinais, podem ser absorvidos por meio de processos carreados por transportadores ou não. E dentro do lúmen intestinal, no trato gastrointestinal, as plataformas computacionais costumam dividir o sistema gastrointestinal em diferentes segmentos. Então, aqui a gente está vendo uma das representações, onde a gente tem o estômago, duodeno, jejum 1 e 2, ilho 1 e 2, e 3, e o 4, e o cólon. Ok? Então, percebam que essas setinhas todas, elas vão explicando o quê? A movimentação dessa massa administrada, dessa dose administrada até o final, e como é que ela vai entrando gradativamente na corrente circulatória. Bom, essa absorção mecanística, ela é um ponto muito importante para o tema de hoje, que é bioequivalência virtual.
Entretanto, até o momento, toda essa explicação de processos e como é que isso acontece, nós não estamos falando de bioequivalência virtual, a gente está falando de uma modelagem tradicional do tipo PBPK. Essas modelagens tradicionais do tipo PBPK, elas já são amplamente utilizadas para diferentes finalidades. Por exemplo, escalonamento de doses, né, entre populações. Então, eu tenho uma dose conhecida numa população adulta e eu quero saber qual seria a dose mais indicada para uma população pediátrica, ou uma população idosa, ou uma população de gestantes, e assim sucessivamente. Então, a gente pode utilizar a modelagem PBPK para que a gente faça, então, escalonamentos de dose entre populações. Um clássico dentro do PBPK são estudos de interação fármaco-fármaco, tal DDI. E também é possível de se avaliar o impacto de doenças na exposição, né, de determinado medicamento. Por exemplo, pacientes que são renais crônicos ou hepatopatas em diferentes níveis, como essa doença impactaria na exposição de um medicamento A, B ou C. Né? Isso já é descrito na literatura há muito tempo, e eu trouxe aqui esse gráfico de 2016, que foi apresentado por um pesquisador do FDA, onde ele reporta que, em 2016, os dados que eles tinham demonstravam que cerca de 60% dos dossiês que, com alguma solicitação regulatória, chegavam no FDA com algum estudo de PBPK, eles envolviam, então, finalidade de interação fármaco-fármaco e 16% estudos relacionados à pediatria, entre outras aplicações. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Entretanto, a nossa finalidade hoje seria a aplicação do PBPK em estudos biofarmacêuticos. Os estudos biofarmacêuticos, então, ele traz para o universo do PBPK, ele agrega mais algumas variáveis, né, dentro do universo do PBPK. Então, para fins de conceituação, vamos definir o que seria um PBPK e o que seria um PBBM. Uma modelagem PBPK ela é aquela na qual o modelo estrutural considera as relações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas para explicar a movimentação de massa de um fármaco ou um produto químico. Isso de um modo geral. Entretanto, quando a gente utiliza o PBPK para uma aplicação biofarmacêutica, alguns autores trouxeram uma outra terminologia, certo? Que é chamado de PBBM, Physiologically Based Biopharmaceutics Modeling. Ou seja, o modelo PBBM ele agrega ao modelo estrutural PBPK, ou parte dele, dados de dissolução, ou seja, nós estamos trazendo a problemática da formulação nesse momento, de diferentes formulações, podendo ser considerado um processo análogo ao estabelecimento de uma correlação in vitro e in vivo, segundo a Einbach de 2019. Então, esse termo PBBM, só para deixar claro, ele não é um consenso. Então, algumas pessoas na literatura não utilizam o termo PBBM, eles utilizam o termo PBPK para aplicação biofarmacêutica, tá? Mas é importante porque vocês vão encontrar ambas as terminologias disponíveis aí na literatura. Então, assumindo que nós queremos criar um modelo, né? Um modelo PBBM, nós vamos utilizar essa terminologia aqui, esse modelo PBBM. Para que a gente quer criar um modelo? Bom, todo modelo, quando a gente pensa num modelo matemático, ele serve para a gente prever coisas. Então, a gente cria um modelo de economia para que a gente possa prever como vai estar a situação do Brasil no ano de 2023. É um modelo matemático que vai prever a previsão de consumo, previsão, né? E aqui, o que a gente quer prever? Então, no âmbito da nossa discussão de hoje, nós queremos prever a biodisponibilidade e a bioequivalência, que é a comparação de duas biodisponibilidades. E, para isso, é necessário que a gente estabeleça a absorção mecanística, que nós já falamos o que é essa absorção mecanística, que envolve todas aquelas etapas, então, conhecer aquelas etapas dentro do lúmen intestinal e como é que o processo de absorção acontece. E, além disso, também estabelecer uma dissolução biopreditiva. Então, aqui a gente vai fazer um parênteses para a gente também definir algumas terminologias. Dissolução biorrelevante, biopreditiva e clinicamente relevante. São três coisas distintas e que, em algumas situações, elas podem ser erroneamente utilizadas como sinônimos.
Então, o que é uma dissolução biorrelevante? É uma situação, é uma dissolução que mimetiza condições fisiológicas. Por exemplo, existem alguns aparatos, como é o caso do GIT, do TIM, que eles mimetizam muito, né, muito mais proximamente uma condição fisiológica do que um aparato 2 ou um aparato 4. E essa condição de dissolução ela é chamada de uma condição biorrelevante. Entretanto, nem toda dissolução biorrelevante é necessariamente biopreditiva. Então, o que é uma dissolução biopreditiva? Ela é um sistema de dissolução. Quando eu falo sistema, eu estou falando o conjunto, né? O aparato, a condição de utilização daquele aparato, o meio, todo o conjunto. Então, ele é um sistema de dissolução capaz de prever o comportamento farmacocinético. Então, isso é uma dissolução biopreditiva. Eu tenho que ter um sistema capaz de prever o comportamento farmacocinético. Não necessariamente é biorrelevante. E, por fim, nós temos a definição de dissolução clinicamente relevante, que são sistemas de dissolução capazes, né, de relacionar atributos críticos de qualidade de um produto a uma resposta clínica, como, por exemplo, a exposição plasmática, a performance em vivo, ok? Então, dissolução clinicamente relevante, ela já entra um pouquinho além e ela conversa muito com o setor, né, com a área da qualidade. Bom, então o que nós queremos aqui ressaltar que quando nós falarmos em dissolução biopreditiva, é dessa dissolução que a gente está falando. É preciso estabelecer uma dissolução biopreditiva juntamente com uma absorção mecanística para que a gente consiga atingir o nosso objetivo de hoje, que é chegar numa bioequivalência virtual. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma dissolução biopreditiva, só para vocês entenderem que não é necessariamente o aparato ou o meio, FACIF, FECIF, não é isso. Né? Então, nesse caso aqui, esses autores, né, em 2020, eles fizeram um estudo com um determinado fármaco e eles avaliaram simplesmente a velocidade da pá em 50 ou 100 RPMs. E quando eles adicionavam o perfil de dissolução obtido a 50 ou a 100 RPMs no modelo PBPK já estabelecido, aqui a minha linha azul demonstra qual é o perfil plasmático predito pelo sistema. Lembrando que o sistema PBPK, quando ele gera um perfil quando ele prediz um perfil, ele está cegado para os dados clínicos, ok? E aqui, sobreposto aos dados observados que estão aqui nas bolinhas com as suas barras de erro. Entretanto, quando o perfil de dissolução agregado ao modelo PBPK, ele foi adicionado, ele foi obtido, né, com 100 RPMs, observem que ele se ajustou e ele foi capaz de explicar muito mais adequadamente o perfil plasmático em vivo. Isso significa que, nesse caso, um dos pontos importantes, né, que vai estar constando lá no sistema biopreditivo é a rotação de pá de 100 RPMs para esse fármaco. Bom, então, precisamos estabelecer essa dissolução biopreditiva. Quando a gente fala, então, em dissolução biopreditiva, nós temos o que nós conversamos até agora, a questão do sistema em si, é feito em que aparato, é feito em que meio, é feito com que velocidade, mas nós temos um outro elemento, pensando em modelagem, que é como é que esses dados entram dentro do sistema, como é que a gente agrega os dados de dissolução a um organismo virtual que é aquele monte de códigos. Né? Então, eu preciso colocar uma função matemática nesse perfil de dissolução para que o sistema, né, para que a gente possa agregar ao sistema computacional as informações necessárias. E existem diversas maneiras de nós entrarmos com esses dados de dissolução, né, que é um modelo de dissolução que podem ter diferentes funções. Então, aqui só a título de exemplo, nós temos modelos, né, funções matemáticas que se chamam, né, não é objetivo hoje nós discutirmos isso, mas função Johnson, Z-factor, o IVO, né, que é uma função bastante conhecida, a implementação dos dados diretos e outras funções, né, e aqui eu só destacando essa função que vem ganhando bastante notoriedade, que é a função de densidade de tamanho de partícula efetiva. Então, a distribuição, de tamanho de partícula efetiva, que também é um modelo matemático que explica esta função, esse gráfico, né, essa função que é o perfil de dissolução obtido num sistema
biopreditivo. Então, agora, acertar e definir qual é o sistema matemático no qual eu vou acoplar o perfil de dissolução ao meu PBPK, isso também é um trabalho a ser feito e construído quando nós estamos fazendo esse trabalho da construção do modelo PBBM, que daí a gente introduz os dados com essa visão. Mas o que nós temos hoje em termos de correlação in vitro em vivo, né? Porque a gente está buscando isso no final. Hoje, a legislação atual, que ela é de 2002, ela traz, então, os métodos tradicionais de correlação in vitro em vivo. Então, sendo bem breve, nós temos, obrigatoriamente, né, os perfis de dissolução, que podem ser meios compendiais ou biorrelevantes. Aí, a partir de dados plasmáticos, nós fazemos deconvolução desses dados para que a gente possa estimar as quantidades não absorvidas ainda que estariam dentro do lúmen intestinal, e essa deconvolução ela é feita baseado em modelos. Se eu assumo que o fármaco segue um modelo de um compartimento, eu assumo Wagner-Nelson. Se tem 2 compartimentos, eu assumo Lou Rigman. E a partir do momento que eu tenho uma previsão de como seria esse perfil de liberação, né, de fármaco não absorvido dentro do lúmen intestinal, eu busco correlacionar isso com as minhas frações dissolvidas in vitro e estabelecer uma correlação in vitro em vivo, que pela normativa estabelece diferentes níveis de correlação. O que nos interessa mais é esse nível ponto a ponto, né, que é o nível A, é o nível mais forte de uma evidência que existe de fato uma correlação entre o dado in vitro e o que se espera de resposta em vivo. Entretanto, esses dados, como nós já conversamos, esses dados assumidos compartimentalmente falando, ele não leva em consideração processos fisiológicos. Então, quando a gente pensa num processo de correlação entre perfil dissolvido e dados de biodisponibilidade, aí pensando lá as concentrações plasmáticas em função de cada tempo, nós não temos nenhuma informação, ela é basicamente numérica. Então, nem sempre isso é tão fácil de se obter. Entretanto, quando nós utilizamos o modelo PBPK acoplado aos perfis de dissolução, portanto, o PBBM, nós estabelecemos uma relação in vitro em vivo muito mais mecanística. Por quê? Porque nós compreendemos os processos de passagem em cada uma das etapas. Então, pensando que a partir do momento que o fármaco ele é administrado, né, ele tem esse comportamento de dissolução in vitro. O fármaco ele tem uma fração que é absorvida. Essa parte dessa fração pode ser metabolizada no processo de absorção, no efeito de primeira passagem aqui hepática, e só então chegar então às concentrações, né, no ambiente, no sistema circulatório. Então, se eu penso ao contrário, se eu tenho dados plasmáticos e eu tenho essas informações mecanísticas todas no processo de absorção, eu consigo prever uma dissolução in vivo de uma forma muito mais acurada. E, portanto, estabelecer uma correlação com dados in vivo, que vem de uma deconvolução mecanística, ela passa a ser mais factível do que simplesmente uma deconvolução mais numérica. Então, isso vem ganhando notoriedade, né? A aplicação do PBPK vem ganhando notoriedade nesse sentido. E com relação à dissolução, uma outra informação muito importante que nós temos que ter é justamente os processos de dissolução. Então, eu preciso compreender aquele produto que eu estou estudando no âmbito mais mecanístico e molecular possível. Aqui, como exemplo, se a partir do momento que a gente administra um fármaco, né, um medicamento, desculpe, e ele entra no lúmen intestinal, nós temos a etapa de dissolução. Essa dissolução ela é dependente de uma série de fatores, o local, o pH, o volume desse fluido, a concentração de sais biliares, tudo isso eu consigo e eu devo explorar dentro do meu ambiente in vitro, porque eu passo a ter uma exigência de informações in vitro para que eu consiga trazer para o meu sistema computacional essas informações com um nível de maior segurança.
Outra informação importante, esse fármaco, ele possivelmente ele se precipite dentro do ambiente intraintestinal, ou seja, ele é, por exemplo, uma base fraca que se dissolve muito bem no ambiente gástrico, entretanto, quando ele chega no ambiente intestinal, cujo pH é mais alto, ele pode se precipitar. Isso acontece especificamente com esse fármaco, e esse precipitado ele volta a se redissolver com determinada velocidade, com determinada taxa. Então, todos esses processos, eles devem ser mapeados. Quanto mais experimentos in vitro nós tivermos, maior qualidade tem os nossos dados. E nós temos uma máxima dentro da farmacometria no geral, que é garbage in, garbage out. Se eu não tenho qualidade de dados, se eu não tenho informação, o meu modelo e os meus resultados, eles também não vão ter qualidade, certo? Então, agora pensando em pôr tudo isso junto. Quando a gente vai construir um modelo PBPK, o que nós temos a princípio? As plataformas computacionais comerciais, elas trazem essa biblioteca de informações relacionados à anatomia, fisiologia, tudo isso codificado, como eu mostrei um pouquinho para vocês lá atrás das cortinas. Temos informação de volumes de órgão, áreas de superfície, composição de tecido, taxa de fluxo, níveis de expressão enzimática. Isso está, geralmente, esse organismo virtual está estruturado. Alguém fez isso para a gente nas plataformas comerciais e ele está lá. Mas, obviamente, que todas essas informações nós temos que, caso a caso, fazer uma avaliação, certo? Então, voltando à fala que eu fiz no slide anterior, uma das coisas bastante preocupantes que nós temos que realmente nos debruçar é com a qualidade dos dados que nós vamos introduzir a partir desse momento. Então, eu tenho uma plataforma que tem lá codificado um organismo virtual com as expressões anatômicas e fisiológicas e enzimáticas, e eu preciso agregar, a partir desse momento, dados físico-químicos, por exemplo. Então, eu preciso que esses dados físico-químicos sejam dados de qualidade. Então, quando eu falo dados de qualidade, o que eu estou dizendo? Eu preciso de ter um dado de log-P experimental, porque se eu trabalhar com dados simplesmente vindos, né, de bancos de dados, que são análises, são estimações teóricas, não necessariamente eu vou ter, né, pode ser que exatamente para aquele fármaco o valor do log-P estimado não seja adequado. Então, nós precisamos avaliar essas informações, de dados in vitro, elas têm que estar muito sólidas e bastante experimentadas. Outras informações da interação do fármaco que eu pretendo trabalhar com o ambiente biológico, por exemplo, taxa de ligação à proteína plasmática, isso é um experimento in vitro que se faz, né? Coeficientes de partição, permeabilidade através de células CACO2, processos de interação do fármaco, por exemplo, com uma enzima, exemplo CYP3A4, com que velocidade ela é metabolizada, qual é o valor do Km, do V máximo, que vem lá da equação de Michaelis-Menten. Então, tudo isso faz com que eu tenha dados, se eu realmente tiver dados com segurança de qualidade, vai aumentando o nível de segurança do meu modelo. E, por fim, nós temos também os dados de formulação, que vão vir de dados mecanísticos de dissolução, onde já foram exploradas informações o máximo possível para que a gente busque correlacionar o perfil dissolvido in vitro numa dada condição que melhor prediga o que vai acontecer no perfil farmacocinético. Bom, com isso, onde nós estamos até esse momento? Nós já entendemos o que é um organismo virtual, modelagem PBPK e PBBM, vimos os conceitos de absorção e dissolução mecanísticas, entendemos essas relações in vitro e in vivo e, pensando, então, em um estudo de bioequivalência virtual, o que é uma população virtual? Eu falei num organismo virtual, mas o que é uma população virtual? Uma população virtual pensando numa bioequivalência real. Quando nós pensamos num estudo de bioequivalência real, um dos pontos bastante importantes, né, que nós olhamos com muito cuidado, é a variabilidade entre e intra-indivíduos nessa população, certo? Porque os indivíduos, eles têm respostas diferentes
de exposição plasmática após uma mesma dose, por variabilidade fisiológica, certo? Então, essa variabilidade intra e interindivíduos, nós conseguimos adicionar na nossa população virtual. Então, como é que é construída uma população virtual? Quando a gente pensa em população virtual, nós estamos falando da máxima da estatística, que é variabilidade. Então, o que é variabilidade? Está aqui a variabilidade, um exemplo, né, de uma dispersão de dados, de um conjunto de dispersão de dados. Nós estamos falando em variabilidade do sistema fisiológico. Ou seja, esses órgãos e tecidos, a taxa de fluxo sanguíneo, abundância enzimática, de transportador, pH e etc., esses valores que estão estipulados dentro de uma plataforma computacional, ele não é um valor fixo. Eu não tenho um valor de abundância enzimática, não tenho um valor de pH estomacal, eu tenho uma variabilidade dentro disso, que obedece uma determinada distribuição. Então, quando nós pensamos em construir uma população virtual, o sistema leva em conta essa variabilidade para definir um indivíduo. E como é que isso é feito no aspecto prático? Então, é um sistema computacional que vai utilizar o conhecimento da probabilidade estatística para fazer uma amostragem chamada amostragem de Monte Carlo, que nada mais é do que um grande sorteio, ok? Então, se a gente pensar, olhar aqui, então aqui eu tenho uma distribuição log normal, aqui eu tenho um valor da média desses dados, né, qualquer que seja eles, e nós vamos construir um indivíduo típico, um indivíduo que eu vou chamar de número 1, que é um indivíduo típico. Então, num indivíduo típico, todos os parâmetros fisiológicos que nós vamos assumir para aquele indivíduo número 1 vai ser o valor da média daquele parâmetro. Então, por exemplo, o volume do órgão fígado é o volume da média dele, 2,38. O volume do estômago dele, 0,17. É o valor da média. O valor do duodeno da mucosa, 0,02. Do fluxo sanguíneo, 0,17 litros por minuto. Da taxa de filtração glomerular, 116,63 ml por minuto. Tempo de esvaziamento gástrico, 0,25 horas. Tempo de trânsito do intestino delgado, 2 horas e 10. E assim para todos os outras centenas de parâmetros fisiológicos. Então, quando a gente pensa no indivíduo típico, que é o primeiro indivíduo que a gente constrói quando a gente vai trabalhar com uma plataforma, né, do tipo PBPK, ele traz todos os parâmetros médios. Então, a gente está assumindo o dado que é a média de cada parâmetro. Quando a gente vai construindo um segundo indivíduo, o que acontece? Sorteio. Então, o indivíduo número 2, ele não vai mais ser o indivíduo típico que tem todos os valores da média. Então, ele pode ter o valor da média do volume do estômago, mas ele pode ter, do fígado, mas o volume do estômago pode ser um pouco maior, o volume do duodeno, a média, o volume do fluxo sanguíneo um pouco menor, da filtração glomerular, a média, o esvaziamento gástrico, a média, o tempo de trânsito um pouco menor, e assim nós vamos compondo um conjunto de informações cujo resultado final daquele indivíduo indica a variabilidade populacional, porque esses dados de distribuição desses parâmetros fisiológicos justamente vêm das informações populacionais. Então, quando a gente constrói uma população virtual, nós temos justamente isso, uma grande combinação de sorteios para construir o indivíduo 3, para construir o indivíduo 4 e para construir o indivíduo 100. Ok? Então, o número de indivíduos, eles vão sendo combinados a esses parâmetros fisiológicos para construir a fisiologia e a anatomia de um determinado indivíduo. A partir disso, eu quero construir um modelo PBBM, né? Eu quero agregar os meus dados de dissolução, porque eu quero ver nesse organismo virtual como é que ele vai se comportar uma determinada formulação. Então, como é que eu vou estruturar um modelo PBBM para avaliar uma bioequivalência virtual? Então, a gente já está começando a chegar lá na bioequivalência virtual, ok? Então, esse aqui é um organograma proposto, né, por McAllister e colaboradores neste ano, num excelente artigo que eu recomendo que vocês leiam. Nesse fluxograma, os autores trazem que, inicialmente e preferencialmente, se vocês estiverem trabalhando com um fármaco que ele
tenha dados IV, nós sempre começamos a desenvolver um modelo por dados IV, né? Porque aí a gente está trabalhando com aquele perfil middle out. Eu coloco um conjunto de informações relacionados à molécula, relacionados à questão biológica, peço para o software prever qual seria a exposição e comparo essa exposição predita com a exposição de dados que eu tenho e avalio se eu tenho algum parâmetro que precisa ser ajustado. Será que eu preciso ajustar melhor o meu log-P? Será que algum outro dado de pKa ele está inadequado? Qual é o parâmetro que eu preciso ajustar e que explique melhor, então, essas fases de distribuição e fase de eliminação. Nem em todas as situações nós temos os dados in vitro, então, os dados IV, desculpe. Mas, se for possível, começamos sempre por ele. Numa segunda situação, assumindo que nós temos os dados IV, nós iniciamos, então, o desenvolvimento do modelo oral, onde começamos a colocar dados físico-químicos e de comportamento de informação da dissolução que importa para que a gente construa esse modelo oral. E fazemos avaliação se o software, se a plataforma computacional, se aquele modelo PBBM, ele é capaz de prever o que de fato está acontecendo, porque eu tenho nesse momento os dados clínicos para que eu possa comparar. De onde vêm esses dados clínicos? Em muitas situações de estudos in-house das próprias empresas, em outras situações, dados oriundos de literatura. Bom, a partir do momento que eu tenho um modelo, avaliamos, né, quais os parâmetros que são mais críticos daquele modelo, verificamos e validamos o modelo. A verificação e validação de um modelo desse tipo, ele é feito como? Desafiando o modelo frente às condições que vocês ainda não utilizaram. Então, vamos imaginar que esse fármaco que está sendo desenvolvido aqui, eu tenho dados da administração de 50 miligramas. Oral. Então, eu fiz uma administração de 50 miligramas oral e, a partir, depois do modelo desenvolvido, eu faço uma simulação com 100 miligramas oral e comparo com dados que eu não usei para me ajudar a construir esse modelo. E verifico se esse modelo construído, ele também foi capaz de prever uma condição diferenciada do que eu tinha até então. Então, quanto mais eu consigo desafiar o modelo em diferentes condições clínicas, das quais eu tenho como provar o comportamento predito ser semelhante ao observado, melhor e mais segurança eu vou tendo em relação à capacidade preditiva daquele modelo. Bom, dito isso, após essa construção e validação, eu estou pronta para utilizá-lo, então, para perfis de dissolução e fazer estudos de bioequivalência virtual. Que serão, então, vamos pensar no seguinte, eu falei de variabilidade, certo? Então, quando eu falei de variabilidade de uma população, então a gente desenvolveu o modelo basicamente ele se relaciona a essa incorporação de parâmetros que são da molécula e biológicos da molécula, e depois, depois dessa incorporação biológica, né, dos parâmetros biológicos da molécula dentro desse sistema fisiológico, nós avaliamos esse ajuste, se esses parâmetros estão adequados, nós estamos trabalhando geralmente com um único indivíduo. Então, a partir do momento que nós vamos fazer uma simulação de uma população, eu estou agregando variabilidade interindividual. Não vou entrar na discussão da variabilidade intra nesse momento, porque nosso tempo não é possível. Tá? Então, a variabilidade interindividual, ela já vai ser considerada. E uma das formas de eu demonstrar que o meu sistema computacional, de fato, está construindo uma população muito próxima daquilo que eu teria na realidade, é avaliar a variabilidade predita. Então, nesse exemplo aqui, que foi dado por Lansley esse ano, num artigo, ele estimou, ele desenvolveu 12 indivíduos de uma dada população, que foi construída naquele sorteio, e essa população foi a ela, né, foi administrada, entre aspas, virtualmente, um determinado produto, numa determinada dose, etc. E essas linhas azuis, elas são os perfis plasmáticos preditos para cada um dos 12 indivíduos. E esses quadradinhos rosa são os perfis plasmáticos observados de uma população, de um estudo
que eles tinham de 12 indivíduos para uma população. Então, o que a gente consegue ver é que a dispersão desses dados, eles são bastante parecidos com os dados preditos. Então, demonstrando que a minha população virtual, ela se comporta em termos de variabilidade de uma forma muito semelhante ao que a minha população real se comportou para esse fármaco, ok? Então, com isso em mente, como que nós vamos trabalhar esse fluxograma para a gente chegar lá na bioequivalência virtual? Nós vamos criar essa população, nós vamos incorporar o perfil biopreditivo do comparador, verificar a exposição plasmática do comparador nesta população. Utilizamos a mesma população, não criamos outra população. Os mesmos 12 indivíduos que têm aqueles mesmas variáveis utilizadas para avaliar o comparador, nós vamos incorporar o perfil biopreditivo do teste, avaliar qual seria a exposição plasmática do teste, e aí a comparação de exposições plasmáticas virtuais entre comparador e teste, ele é feito de acordo com as estatísticas da regulamentação vigente, ok? As áreas sob a curva, os intervalos de confiança, os Cs máximos, o T máximo quando convier. Então, o processo de comparação ele é o mesmo. E ao final, aqui eu trouxe um exemplo que o GastroPlus, né, assim que o GastroPlus apresenta para a gente um estudo de bioequivalência virtual, ele mostra para a gente o nível de comparação. Em verde eu tenho um produto, o outro em rosa eu tenho o produto referência em relação ao produto teste, por exemplo. E aí a gente consegue avaliar essa sobreposição. Para que fique mais claro, eu trouxe aqui 2 exemplos bastante simples em termos de aplicação do uso, né, desse sistema para avaliar a bioequivalência. Então, nesse estudo de 2020, os autores eles queriam avaliar se havia bioequivalência em estado alimentado e estado de jejum de 6 diferentes moléculas. Eu recortei aqui para a nossa apresentação de hoje 2 moléculas, tá? As 2 primeiras, aonde eles trazem as informações de dose de cada uma das moléculas, valor de log-P, pKa, ambas classe farmacêutica do tipo 2, né? Dados de solubilidade. Os dados do perfil de dissolução, eles entraram com o perfil de dissolução biopreditivo ajustado naquela distribuição de tamanho de partícula efetiva. Então, para os 2 casos, tá? É uma forma de entrada que os autores definiram. E, nesse primeiro molécula, eles simularam 48 indivíduos virtuais. Para a molécula 2, eles simularam 16 para o estado de alimentado e 24 para o estado... 16 para o estado de jejum e 24 para o estado alimentado. Isso num trabalho apresentado aqui por Gereb e colaboradores em 2020. Então, na molécula 1, o que eles demonstraram? Então, né, vamos olhar aqui em cima. Eu tenho à esquerda um perfil obtido para estado de jejum e à direita para estado alimentado. Eu tenho as bolinhas pretas, são os dados observados para o medicamento teste, os azuis para o medicamento referência, tanto em jejum quanto alimentado. Eu tenho, na linha pontilhada preta, eu tenho o perfil predito pelo software para o medicamento teste, quando este perfil de dissolução ele era inserido no sistema, no modelo. E em laranja, eu tenho o perfil de dissolução do medicamento referência. Vocês podem ver que ele se sobrepõe. Isso tanto na situação de jejum quanto na situação alimentada. E os resultados que esse estudo foi feito no GastroPlus, esse resultado, o próprio GastroPlus, ele é uma plataforma que ele já traz o resultado dessa comparação, né, da bioequivalência virtual, e ele traz aqui para nós, ó, em verdinho, demonstrando a equivalência dentro dos critérios de 80% a 120%, tá? Então, a gente tem ali no caso desse exemplo, a bioequivalência, tanto no estado alimentado quanto de jejum, para essa molécula 1 desses 2 medicamentos. Já para a molécula 2, eu tenho uma situação oposta, aonde eu tenho, né, as mesmas coisas, as situações aqui, então, o preto
medicamento teste, o azul medicamento referência, estado de jejum, estado alimentado, perfis de dissolução em diferentes condições e os resultados da bioequivalência virtual, destacado em vermelho, porque claramente, né, visualmente, a gente já veria, eles são não bioequivalentes. E isso já o sistema predizendo para a gente. Eu acho que um dos pontos muito interessantes que a bioequivalência virtual traz para a gente é a possibilidade de nós aplicarmos um estudo virtual diversas vezes. Isso por quê? Porque quando a gente cria aquela população virtual, vamos pensar naquela população de 12 indivíduos. O sistema aleatorizou 12 indivíduos, né, com uma série de combinações dos sistemas fisiológicos, do indivíduo 1 ao 12, que é exatamente o que acontece na vida real. Aí a pergunta que muitas vezes a gente faz é se eu, ao invés de eu selecionar aqueles 12 indivíduos, se outros 12 indivíduos tivessem sido selecionados, será que o resultado obtido no estudo 1, ele seria o mesmo obtido no estudo 2 com uma outra amostra da população? Em algumas situações isso não acontece. Então, o que a bioequivalência virtual pode nos ajudar é essa avaliação de risco. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu tenho aqui em azul dados de C máximo de 10 diferentes simulações virtuais, ou seja, esses pesquisadores, eles geraram 10 grupos, né, diferentes dessas populações virtuais e rodaram esse estudo em 10 grupos diferentes que continham diferentes sistemas fisiológicos, diferentes combinações de parâmetros fisiológicos, e eles, tanto em C máximo quanto em área sob a curva, foram capazes de demonstrar bioequivalência, estando aqui dentro do intervalo de confiança de 80% a 125% em todas as condições, tanto em estudo de jejum quanto estudo alimentado. E a mesma coisa para a molécula 2, só que aqui eles estão abaixo do 80%. Então, em todos os casos, eles se demonstraram não bioequivalentes, correto? Essa aplicação de simulações repetidas de diferentes estudos, eles permitem que uma determinada empresa avalie o nível de risco que aquele estudo real de bioequivalência pode gerar para a empresa. Então, será que se eu aumentar o número, em vez de eu trabalhar com 12 voluntários, eu trabalhar com 15, isso muda a minha probabilidade de gerar algum estudo que falhe em C máximo, ou que falha em área sob a curva? Então, eu consigo estimar de forma mais matemática, estatística, mais métrica, né, a probabilidade de sucesso no desenho de um estudo de bioequivalência. No segundo estudo, né, o último exemplo que a gente vai dar aqui para vocês, são dados apresentados em 2019 por esses pesquisadores que buscaram utilizar a predição, né, de bioequivalência virtual com PBPK para comparar resultados, né, de bioequivalência de medicamentos de liberação imediata em relação a medicamentos de liberação controlada. Bom, nesse exemplo, eles trazem um fármaco BCS classe 1, tá? Eles utilizaram como referência o que seria o medicamento IR, uma solução na dose de 50 miligramas, e fizeram 3 diferentes formulações de liberação controlada com dose de 200 miligramas. Eles construíram uma formulação de rápida liberação, de média liberação e de lenta liberação. E também eles tinham os dados, então, de biodisponibilidade desse produto referência. A partir disso, eles construíram a bioequivalência virtual exatamente da mesma maneira que a gente diz para o estudo anterior, tanto para o estado de jejum quanto para o estado alimentado. E nessa condição, a gente tem aqui a referência, é a solução, né, que é o IR. Então, nós temos a medicamento de referência e como as 3 diferentes formulações com as velocidades de liberação distintas se comportam frente ao medicamento referência.
Então, tanto para o estado alimentado, né, quanto para o estado de jejum, nós conseguimos observar aqui graficamente como é o nível de comparabilidade. Além disso, o sistema do PBPK, né, ou do PBBM, ele permite que nós avaliemos aonde seria no trato gastrointestinal a maior a faixa de absorção, né, onde a maior parte do fármaco será absorvido. Então, nesse caso, o artigo, né, os pesquisadores identificaram que para o medicamento referência, esse produto era absorvido nas frações baixas do intestino. E a mesma coisa foi identificada para os medicamentos de liberação controlada. E com isso, eles sugerem que a perda da biodisponibilidade aconteça de uma forma insignificante. Com isso, os autores chegaram à conclusão de que a formulação de média velocidade de liberação fizeram as comparações e eles chegaram à conclusão de que a velocidade média seria, então, a formulação que valeria a pena ser investida para seguir para as próximas etapas. Então, aqui eu acho que a gente tem 2 exemplos, né? São infinitos esses exemplos, a gente precisaria de muitas horas para falar de diferentes situações de aplicação de bioequivalência virtual. E a gente tem, em termos de aplicações de bioequivalência virtual, esse artigo desse ano, esse artigo eu recomendo muito vocês a lerem, eu acho que ele traz um overview bastante importante dessa aplicação do PBPK-PBBM. Esses autores, eles indicam, né, justamente a aplicação dessa técnica para as indústrias de genérico, que são a maioria das nossas indústrias no Brasil. Então, algumas aplicações, né, extrapolação de bioequivalência do nível pré-clínico para o clínico, estudos de interação fármaco-fármaco em combinações de dose fixa, a predição de bioequivalência e do efeito da alimentação na bioequivalência, a avaliação da bioequivalência entre referência e teste, né, a uma possível bioisenção com uma menor dose, por exemplo, a dissolução, né, a definição de um espaço seguro de dissolução, que isso já por si já seria toda uma outra temática para a gente discutir, que ao invés de você criar um perfil de dissolução, você cria um espaço seguro de dissolução que garanta a bioequivalência, né, em vivo. Desenvolvimento de um sistema de especificação clinicamente relevante, uma relação, né, dos perfis que se tem entre referência e teste no seu sistema computacional em relação à métrica de F2, especificação e justificativa de como se comportam os diversos tamanhos de partícula de IFA, o impacto clínico, né, dos diferentes componentes de formulação e processos de formulação. Então, são infinitos as possíveis aplicações desse tipo de técnica. Em termos de situação regulatória, nós temos que, no Brasil, nós ainda não temos uma situação definida regulatória para a aplicação dessas ferramentas na atualidade. Então, no Brasil, as avaliações são feitas caso a caso. E em países como os Estados Unidos e países que compõem a União Europeia, nós temos já algumas indicações de regulamentação. Então, eu trouxe para vocês como no FDA nós temos um guidance, né, que orienta reportes de dossiês que contêm estudos do tipo PBPK. A mesma coisa para o EMA. Recentemente, né, isso foi em 2020, o FDA lançou um outro guidance que orienta, então, os estudos de PBPK aplicados ao ambiente biofarmacêutico, né? Então, para desenvolvimento, mudanças, né, de manufaturas, etc., e controle de qualidade. Então, existe essa referência. Além disso, nós temos os guidances relacionados. Por quê? Porque para que a gente gere os modelos PBPK, PBBM, nós temos que ter dados in vitro. E nós temos que obedecer também esses guidances de dados in vitro, como, por exemplo, estudos de metabolismo. E, por fim, nós temos um documento bastante completo, bastante interessante, que é o guia da OECD. Esse guia, eles chamam, né, de Guidance Document of the Characterization, Validation and Reporting of Physiologically Basic Kinetic, PBK.
eles não chamam de PBPK, eles chamam de PBK, porque eles dão também um enfoque para xenobióticos. Então, não só fármacos, mas também xenobióticos, por isso que eles não chamam de PBPK. Então, eles têm esse guidance aqui. Em um recente encontro, né, entre reguladores, Shao, ele trouxe esse slide, e eu consegui resgatar esse slide, eu achei bastante importante, né, é um slide do FDA, ele é um membro do FDA, ele traz as informações, né, eles coletaram informações de submissões regulatórias envolvendo o PBBM nos 10 últimos anos, né, de 2008 a 2018. E ele demonstrou aqui as principais finalidades regulatórias. Então, para estudos de dissolução, de tamanho de partícula, bioisenção, efeito de alimentação e avaliação de risco. Tá? Então, com isso, o que nós temos se apresentando, né, para a nossa nova condição, utilizando a farmacometria, é uma mudança de paradigma da construção racional de desenvolvimento de medicamentos, na minha opinião. Então, esse racional de desenvolvimento, ele passa a ser um racional de desenvolvimento e de qualidade centrado no paciente. Isso não são palavras minhas, são palavras de pesquisadores, de membros de organismos internacionais, de agências regulatórias que participaram de um encontro organizado pelo FDA e pela Universidade de Maryland. Esse material ele está todo disponível, aonde eles fizeram um encontro justamente para discutir esses caminhos, tanto regulatórios quanto científicos, do PBBM aplicado no ambiente, né, do desenvolvimento e regulação de medicamentos no mundo. E eles trazem esse slide que eu achei bastante interessante para a gente ir finalizando a nossa apresentação, que é essa ligação entre estudos de dissolução e o ambiente, né, a performance desse fármaco em vivo, sendo feito por uma ponte biofarmacêutica por meio de estratégias de modelagem. E eles chamam isso, então, de análise da qualidade de produto centrado no paciente. Eu achei isso bastante interessante, eu acho que isso muda bem o nosso plano mental de processos de desenvolvimento. E como eu falei em farmacometria, a gente diz, então, que a bioequivalência virtual, ou virtual bioequivalência, é uma ferramenta farmacométrica riquíssima para desenvolvedores de medicamentos e também para o setor regulatório. Isso porque permite analisar riscos de falha, de sucessos de estudos clínicos em condições específicas, bem como o impacto de uma série de variáveis nesses resultados. Um dos problemas que nós... Problemas não, né? Dos desafios que nós enfrentamos é justamente o processo formativo para que a gente possa abordar questões farmacométricas no nosso cotidiano. Então, com isso, eu convido todos vocês a participarem do 4º Congresso da Rede Ibero-Americana de Farmacometria, que será esse ano em Porto Alegre, de 3 a 7 de outubro. Esse evento ele está sendo patrocinado pelo ICF, pela FARTrials e pela Simulation Plus também. Então, é um evento presencial, onde nós vamos ter a oportunidade de, durante os 2 primeiros dias do evento, 3 e 4 de outubro, nós temos 5 diferentes workshops hands-on, ou seja, vamos trabalhar com as plataformas sendo oferecidos. Nós temos o curso de farmacocinética populacional, nós temos o de GastroPlus em PBBM, nós temos de MRG Solve, nós temos o de PKSim, nós temos o do Pumas, que é uma plataforma que também trabalha com PBPK e com PBBM e com populacional. Então, são workshops onde pessoas falantes de espanhol, de inglês e de português vão estar conosco durante esses 2 dias em Porto Alegre, em solo nacional, para que a gente possa discutir farmacometria e aprender farmacometria. E, além disso, nós temos o evento propriamente dito, que conta de 3 dias, né, de palestras, de apresentação de trabalhos do que nós estamos produzindo na América Latina, porque é um encontro ibero-americano. Então, nós temos a presença de diversos pesquisadores internacionais, com temas que são interessantes não somente para a academia, até porque farmacometria não se faz fechado dentro de academia, a farmacometria nasceu aplicada.
Então, ela é uma ciência aplicada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma palestra, PBPK, né, abordagens de PBPK em desenvolvimento de medicamentos na perspectiva da indústria, com o pesquisador da Boehringer. E aí eu convido vocês, nós temos durante 3 dias de evento, essa diferente, uma sequência, nós preparamos com bastante cuidado esse evento. E no final, no último dia, na sexta-feira à tarde, nós organizamos, com a ajuda da Sindusfarma, com o apoio da Sindusfarma, do ICF, uma mesa redonda com a finalidade de que setor produtivo, setor regulatório e academia se encontrem no mesmo ambiente para que a gente possa discutir os encaminhamentos da farmacometria na América Latina. Então, nós vamos ter a presença do Eduardo, que é representante aqui da indústria, eu vou estar nessa mesa representando a academia, a Luísa Borges, da Anvisa, a doutora Nieves, da Gilead, e essa mesa será mediada, então, pela professora Tereza Dalla Costa e pelo professor Manuel Ibarra. Então, convido todos vocês a participarem desse evento, utilizarem esse momento para que a gente possa avançar no desenvolvimento da farmacometria. Eu não poderia terminar minha apresentação sem agradecer imensamente a um conjunto de pessoas que permitiram com que eu fosse construindo também todo o meu arcabouço teórico e prático nessa área que eu já me dedico há tantos anos. Então, eu gostaria de agradecer aos meus doutorandos, mestrandos, alunos de iniciação científica, meus colegas de departamento que trabalham conosco, nossos colegas colaboradores internacionais que fazem trabalhos, orientam conosco dentro, né, de programas de mestrado e doutorado, colegas de outros departamentos, de outros setores, de outras universidades, a própria Anvisa, que vem colaborando conosco. E, por fim, agradeço imensamente ao ICF, a FARTrials e a Farmétrica pela oportunidade dessa fala, a Simulation Plus pelo apoio e a UEM, que é a minha universidade, a minha casa. E deixo para vocês, finalizo, o nosso QR Code para que vocês possam acessar a página da Redif. Então, se vocês colocarem a câmera do celular, vocês vão ser levados, então, para o link do nosso evento, que eu gostaria de vê-los todos lá. Então, finalizo aqui essa apresentação e me disponho, então, a perguntas. Excelente apresentação, Andréa. Eu não sei se realmente se seu vídeo está aberto, porque dependendo do modo como eu vejo aqui, ele não aparece para mim. O meu vídeo está travado, Leonardo. Não sei se é por conta da apresentação. Não sei, ele está travado. Retirar? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto isso, André, eu amo te escutar. É impressionante como você fala, passeia, né, nesses conhecimentos. Assim, eu ficaria aqui mais um bom tempo ainda ouvindo, com certeza. Temos aqui quase 75 pessoas, seu vídeo aparece. Agora sim. Sim. E assim, essa bagagem que você possui em farmacometria é excepcional, né? Principalmente para nós, enquanto brasileiros, que ainda estamos iniciando nesse momento. E à medida que você foi falando, eu também fui gostando muito dos exemplos que você colocou e das aplicações práticas que são hoje realizadas, né? Inclusive, nós temos hoje 7 empresas no Brasil que possuem o GastroPlus, que já utilizam, conseguem ver tamanho de partícula, conseguem fazer bioequivalência virtual, conseguem fazer formulações, utilizar os dados de estudos piloto e simular com esses dados, né, estudos maiores. Então, bem interessante, eu gostei muito. Tenho certeza que todos aqui também gostaram, até porque ninguém ainda saiu da palestra, é a primeira vez que eu vejo isso. Todos que entraram estão. Então, agradeço também aos presentes. E a gente vai fazer agora um pequeno bate-papo, né, até em função do horário, para que a gente possa, então, finalizar. Queria observar aqui o Daniel Campos, né? Ele colocou 2 exemplos práticos que ele provavelmente conhece, a bilastina 10 miligramas, que o estudo foi baseado em PBPK, com base, a dosagem de 10 miligramas foi obtida a partir de um estudo PBPK em adultos, com 20 miligramas, ou seja, não houve necessidade de se fazer um estudo adicional. O Xarelto, né, que também a bula traz as dosagens conforme estudos PBPK.
Tivemos alguns comentários também, todos parabenizando a sua palestra. Tem uma pergunta também sobre essa possibilidade que você colocou de fazer estudos piloto, e a Cadmiel pergunta o seguinte: pensando em uma população virtual para um estudo de bioequivalência virtual, qual seria o impacto de trabalhar com tamanho amostral grande, por exemplo, 1.000, 10.000 indivíduos, já que o tempo e o custo de uma simulação são bem inferiores? Isso traria algum dado adicional? Porque eu acho que quando você extrapola o número mínimo, acho que os resultados já não... Estatisticamente não faria muito sentido, né? Porque a questão é assim, qual é a pergunta que você tem quando você faz múltiplos estudos virtuais, né? Então, eu estou fazendo diferentes trials virtualmente. Eu quero saber se eu tenho algum risco de juntar um grupo de população real que vai dar o azar de ter um conjunto de variações ali de parâmetros fisiológicos verdadeiros que vão gerar uma não bioequivalência. Né? Então, a minha intenção é verificar com números de indivíduos, do número de indivíduo factível de um estudo verdadeiro, se isso aconteceria, de fato, testando virtualmente. Então, se eu testar 20, 30 estudos com 50 indivíduos, é factível, porque um estudo envolvendo 50 indivíduos é factível. Eu desconheço um estudo, por exemplo, que envolva 100, 200 indivíduos, 300 indivíduos, né? Pode até acontecer, mas eu desconheço. Se você aumenta muito, isso é estatístico, se aumenta muito o teu N, então você vai diminuindo alguns tipos de erro que eles estão computados, eles fazem parte de um estudo de bioequivalência real. Então, quando a gente vai para uma sequência de simulações com números limitados de indivíduos virtuais, o que você tenta fazer assim, se eu fizer 10 simulações, 20 simulações de 50 pessoas em cada uma, será que algum deles vai ser bioinequivalente ou não bioequivalente? Eu tenho risco em 2, então eu tenho 2 de 10, eu tenho 2 em 20. Mas então isso trabalhando com 50 indivíduos. Se eu passar de 50 para 60, faço 10 simulações novamente, de 10 trials diferentes, contendo 60 pessoas em cada estudo. Eu aumentei 10 pessoas. A partir desse momento, estou fazendo uma situação hipotética. Então, a partir desse momento, eu consigo passar nos 10 estudos, eu não tenho situação de bioinequivalência ou não bioequivalência, tá? Então, isso indica o quê? Que eu já me sugere que, pensando nas variações interindividuais de parâmetros fisiológicos, o mais indicado talvez fosse desenhar um estudo de bioequivalência contendo 60 pessoas. Então, trabalhar com grandes números, ele não vai te trazer esse tipo de resposta, se essa for a sua pergunta. Agora, em termos de ferramenta, você pode correr 1.000, 2.000, 10.000 indivíduos, quantos você quiser. A questão é, existe uma lógica científica para você utilizar essa ferramenta desta maneira? Sua pergunta ela é respondida desta maneira? Se sim, é possível. André, foi colocada uma questão aqui que é até interessante pelo próprio Daniel também, né? Até que a gente sabe que os métodos farmacopeicos, eles não são biorrelevantes, né? Eles são controles de qualidade. Isso. E, nesse ponto, a utilização de um software como o GastroPlus, por exemplo, ele te dá essas abordagens que são cientificamente direcionadas, né? Uhum. Que você pode testar qual meio é mais adequado e que se ajusta melhor à curva fisiológica. Você está entende falando do DDD+. Isso. É disso? Tá. Isso. Uhum. Tá. Eu não abordei o DDD+, então Exato. acho que... Uhum. É que o Daniel coloca uma coisa interessante, que assim, a gente ainda hoje, né, as empresas trabalham com perfil de dissolução farmacopeico como um método talvez preditivo, o que não é verdade, né? Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. Uhum. Pode ser por coincidência, pode ser porque tenha sido feito daquele jeito mesmo, desenvolvido para isso, mas não necessariamente. Então, assim, para onde... E agora que foi criado esse grupo, né? Você entende que... Quais serão os caminhos que a gente vai seguir agora no Brasil, mediante o que a gente já vê em outros países? Qual que é a tendência? Olha,
Tá, eu acho que assim, é inevitável que as empresas migrem gradativamente conforme o conhecimento e a segurança por sendo adquirida por cada grupo dentro de cada empresa. Eu acho que isso é inevitável, porque você começa a mudar o racional, né? Como eu falei no final da apresentação, você começa a mudar o racional do processo do desenvolvimento. Enquanto, talvez, num desenvolvimento tradicional de um medicamento genérico, por exemplo, os esforços e o investimento financeiro acabava sendo muito mais lá no final para o estudo clínico, talvez isso comece a ser revisto e ser investido mais tempo e um maior arcabouço de experimentos aqui nessa etapa inicial para que o estudo clínico seja feito de um modo mais assertivo. Eu acho que isso é inevitável, ok? O que acontece hoje em nível internacional, é que não existem harmonizações regulatórias. Né? Então, se você pegar todos esses documentos, esses guidances que estão ali já disponíveis, nenhum deles traz grandes métricas de avaliação de um modelo. Eu acho que a grande dúvida hoje, para todo o setor regulatório, não é só no Brasil, isso é internacional, é qual é o nível de segurança que eu tenho nesse modelo? Por exemplo, se eu aprovar um pedido de bioisenção, um exemplo bem simples, né? Eu vou aprovar um pedido de bioisenção. Sua agência aprova um pedido de bioisenção. E se eu estiver errada? Qual é o nível de risco que a minha população sofreria com esse erro de assumir que um modelo é correto ou não correto? Então, eu acho que hoje nós estamos passando muito por esse processo de avaliação de nível de risco de erro de modelo, de avaliação preditiva, e aí sim, definir esses conceitos, como eu vi aqui que o Daniel colocou, né, assim, existem algumas dificuldades de conceituação mesmo da parte de dissolução, por parte de vários setores. Então, eu acho que a gente está num processo de construção de terminologia, de conhecimento, e é inevitável, e a agência, obviamente que se as agências regulatórias não abrirem, né, a perspectiva de aceitarem esses modelos para algum objetivo regulatório, as empresas nacionais não vão se arvorar por esses caminhos. Mas isso já está acontecendo. As agências, como o próprio Daniel trouxe aqui o exemplo, a própria Anvisa já vem recebendo. O que acontece é que não existe uma sistematização, né? Então, são todos tratados, todas as avaliações são tratadas caso a caso. Olha, eu adoro o Daniel porque ele é rápido. Ele já escreveu aqui. Por isso que se o fármaco for de baixa variabilidade, o risco seria baixo, já que na vida real o que conta é a faixa terapêutica, e não um ponto como o Semax. Exato. Né? Nós temos visto, né, discutido com a Anvisa, aplicações da fisiologia, né, do PBPK, PBDM, que inclusive eu aprendi agora com você o PKI, né, lá da Europa. PBK, lá da OECD. Exato. Nós temos discutido aplicações de dosagens para criança, dosagens para pacientes hepatopatas. Então, tudo isso como abordagens via farmacometria, não simulação, né? Uhum. Quais outros, pensando numa indústria de genéricos, né? Qual outra aplicação que seria, assim, pontualmente para lançamento de um produto novo? Uma modelagem, Em que aspecto, Leonardo, está dizendo aplicação no processo de desenvolvimento? Eu no acredito. processo de inovação. Tá, eu acho que, eu não sei se está dentro disso que você está me perguntando, mas eu acho que uma das aplicações, a gente não abordou hoje, mas é a construção de um safe space, né? Então, assim, durante o processo de desenvolvimento de um medicamento, que a empresa conheça os atributos críticos de qualidade daquele produto e, a partir desses atributos críticos de qualidade, ela consiga construir uma zona segura, né, de dissolução, que, por exemplo, o perfil de dissolução, aonde você não vai ter um perfil de dissolução definido, você vai ter um perfil possível, né, um range possível de perfil de dissolução possível,
e ainda assim mantendo a bioequivalência. Então, isso faz com que as empresas tenham maior segurança se ela precisar fazer algum tipo de alteração pós-registro, sem fazer uma bioequivalência necessariamente. Então, se ela começar a construir um profundo conhecimento do seu próprio produto, amanhã ela vai economizar. Sim. Então, eu acho que isso muda, né, como paradigma. Muda tudo, né? Hoje a gente se baseia no quê, né? Para a dissolução, a quantidade mínima lá que deve ser dissolvida, e sem saber, inclusive, se aquilo é real ou não, né? Exatamente. Então, eu acho que no processo do desenvolvimento, a construção, né, de safe zones baseado em atributo crítico de qualidade, ele vai entrar de uma forma bastante importante, e é o que eu espero, porque isso, como o próprio Pepin, né, apresentou lá no artigo dele, é justamente você pensar em desenvolvimento e controle de qualidade centrado no paciente, não no produto. Isso muda o paradigma. Sim. Andréa, eu gostaria de ficar mais, mas são 8h26. Nós combinamos às 8h30 finalizar. Queria pedir para que você fizesse suas palavras finais, agradecimentos. Temos ainda uma plateia de 76 pessoas. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês até aqui, plena terça-feira, quase 8h30 da noite, né? Depois de uma longa terça-feira de trabalho para todos. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu esqueci de deixar o meu endereço de e-mail, falei tanto, meu endereço de e-mail, tá? Já vou dizer Diniz, tudo junto, @wen.br. Então, o meu endereço de e-mail, se vocês precisarem fazer contato por algum motivo, fiquem à vontade. Eu espero ter sensibilizado vocês e desmitificado, né, quebrar o mito de que a farmacometria é algo tão complexo. Tão difícil. Complexo ela é, mas nós precisamos gradativamente ir nos apropriando dessas informações. E realmente, se vocês se interessam por isso, aprofundem-se. Nós precisamos de pessoas que comecem a caminhar por essas águas ainda tão calminhas aqui no Brasil. Eu espero ter sensibilizado alguns de vocês para isso. E participem do Congresso da Redif. Gostaria de vê-los lá. Obrigado, Andréa. Gente, lembrando que Andréa Diniz é com Z, né? Diniz com Z. Diniz com Z, então adiniz@wen.gov. .br, sem gov. Sem ponto Isso, gov. É só ponto uen.br, .br. isso. Obrigado. Agradeço novamente a você, a Farmétrica, a Fartrials, que nos ajudaram, e aqueles que queiram, né, saber mais também da liberação do software, da utilização, a gente também está disponível no ICF, como representante oficial América Latina. O Daniel, acho que ele está na Colômbia, ele falou que lá são 18 horas e que a gente pode começar novamente. Então, dessa forma, agradeço a todos vocês e fiquem atentos, haverá outros seminários, e eu espero que muitos com a presença da André. Obrigado, Muito André. obrigada, agradeço novamente. Boa noite a todos. Parabéns.